Oi, voltei e hoje eu vou fazer uma receita que é uma receita tradicional do meu estado, Mato Grosso do Sul, e que eu não como há muito tempo e, tipo, tem alguns dias que eu tô muito afim de comer, aí eu falei, por que não fazer, né? Tipo, se eu não vou encontrar aqui, por que eu não posso fazer a receita, né? Então hoje eu vou fazer sopa paraguaia e eu vou aproveitar e vou contar um pouco da história, né, da sopa. Ai, deixa eu baixar aqui. Ficar mais fácil. A sopa paraguaia, na verdade, ela é uma torta, né? Então, geralmente as pessoas que não conhecem e elas esperam vir uma coisa líquida e de repente vem uma torta, um pedaço de torta num prato. É uma receita tradicionalmente paraguaia, né? Obviamente. E ela recebe muitas influências indígenas também. Muita coisa no Paraguai recebe influência indígena, né? Mato Grosso do Sul, ali, tudo tem, né? Tem muita coisa indígena. E a história da sopa paraguaia, eu já ouvi duas versões. Eu cresci com a versão de que na época da Guerra do Paraguai, os paraguaios gostavam muito de levar sopa pra guerra. E aí não tinha como transportar, era muito difícil, né, transportar, porque vazava e tal. E aí eles foram incrementando a receita até ela ficar uma coisa mais sólida para eles poderem carregar de um jeito mais fácil. E uma outra versão também é que o presidente do Paraguai, entre 1864, eu acho, por aí, 1861, enfim, mais ou menos nessa época, acho que o nome dele era Dom Carlos Antônio Lopes, acho que era alguma coisa assim. Então, o presidente do Paraguai, ele adorava sopa, adorava comer todo dia, e aí um dia teve uma festa e a cozinheira dele errou a mão, botou mais farinha do que deveria, e aí a sopa ficou um pouquinho mais sólida. E não tinha tempo de arrumar, e aí ele mandou servir desse jeito mesmo pros convidados, e disse que a galera adorou, e aí alguém virou e falou assim, nossa, como que é o nome disso que a gente nunca comeu? Aí ele falou, sopa paraguaia, ele inventou o nome ali na hora. E aí com o tempo, a receita foi se aprimorando e tal, até chegar na receita que é hoje. Eu acho que deve ser um misto dos dois, porque eu acho que isso aconteceu e de repente veio a Guerra do Paraguai e aí eles foram modificando a receita até virar o que ela é hoje. Nossa, falei muito, né, pra fazer uma sopa paraguaia. E mais uma coisa sobre essa receita, eu pesquisei muito sobre a receita pra saber, pra tentar fazer o mais tradicional possível, e eu encontrei assim várias receitas diferentes. Muita gente usa flocão de milho, fubá de milho, e aí eu fui procurar em alguns canais de pessoas que são paraguaias mesmo fazendo a receita para tentar, né, casar ali no mais tradicional, porque o que dava diferença é no modo de preparo, se faz tudo na panela, ou se só faz a cebola refogada e depois mistura todos os ingredientes num bowl. A quantidade de ovo também, eu achei, tipo, várias quantidades diferentes, assim. E em relação ao queijo, eu vi gente que fazia com queijo mussarela, queijo Minas padrão, queijo meia cura, queijo curado. Então, procurando lá nas receitas paraguaias, eles chamam de queijo paraguaio e eles falam que é um queijo cremoso. Então eu imagino que seja o queijo Minas padrão. Eu acho que entre o Minas padrão e o meia cura, mas eu vi uma moça paraguaia também que falou que botava mussarela. Então eu vou adaptar a receita aqui. E sobre a farinha, no meu estado, pelo que eu vi, a maioria das pessoas usam aquele flocão de milho, sabe? Aquela farinha de milho que é mais para cuscuz. Só que em todas as receitas paraguaias, eu vi, eles chamam de farinha de milho também, mas a consistência da farinha é do nosso fubá de milho. Então eu vou usar o fubá de milho para essa receita. E de queijo, o ideal mesmo é o Minas padrão ou meia cura, só que aqui o Minas padrão eu acho muito caro para fazer essa receita. E o meia cura eu não acho, então eu vou usar o mussarela, que funciona também, tá? Então eu vou dar essa adaptada. E agora sim, vamos pra receita. E essa receita é super fácil, usa pouquíssima coisa. A gente vai usar leite, mussarela, 3 ovos, o fubá de milho, sal, cebola e manteiga. Ó, já tô chorando, faz tempo que eu não choro com uma cebola. Dizem que quanto mais a cebola faz você chorar, mais ela não está tão nova, né? Bom, você pode cortar a cebola ou em pedaços menores, não.
em pedaços grandes, em cubos grandes, como mais ou menos eu vou fazer. Ou você pode cortar ela em meia lua. A maioria das pessoas corta em meia lua, mas eu prefiro ela do jeito que eu vou cortar mesmo. Então, como é que eu vou fazer? Eu corto ela mais grossa assim, e aí eu vou, tipo, cortar em 4, sabe? Assim. Ela tem que ficar em pedaços grandes, tá? Não é pra cortar em cubinho, nem nada disso. Ela vai ficar, sabe? Então, eu piquei o meu queijo em cubinhos, ó. Em cubinhos assim. Eu comprei uma peça de 400 gramas de queijo, eu usei metade, por enquanto eu acho que vai ser isso. E eu piquei 2 cebolas grandes. Eu gosto de usar mais cebola, porque eu gosto da cebola na sopa paraguaia. E a cebola, ela murcha, né? Ela fica bem pequenininha, então eu acho que 2 grandes vai ser bom. E aí, eu vou usar meia xícara de manteiga para refogar a cebola. Bom, eu comprei 200 gramas de manteiga e aí eu vou usar metade dessa manteiga. Eu não sei se isso aqui é uma xícara, mas... eu vou usar metade. Um pouquinho mais da metade, ó. Então, metade e mais um pouquinho. Porque eu li que o óleo, né, ou manteiga e tal, a gordura, ela não é só para refogar a cebola, ela é para deixar a receita mais molhadinha, assim. Então, eu vou deixar derretendo, ó. Vou dar uma derretida aqui e aí eu vou acrescentar a cebola. Aí, como padrão de medida, eu vou usar o padrão mesmo, né, de xícara. Então, vou usar esse aqui. Então, quando eu falar uma xícara, eu tô usando um desse aqui, tá? Que é 240 ml. Ó, já começou a derreter aqui, eu vou acrescentar a minha cebola já. E agora a gente vai refogar essa cebola até ela ficar bem murchinha. Mais uma coisa que eu esqueci de falar é que eu já acendi o fogo, meu fogo já tá pré-aquecendo a 180 graus. E no final eu vou deixar certinho os ingredientes na descrição, porque eu tô meio que misturando a receita, sabe? Eu tenho uma receita base, mas aí, por exemplo, se eu achar que precisa de mais manteiga aqui, eu vou colocar e aí eu vou deixar certinho na descrição os ingredientes. Enquanto eu refogo a cebola aqui, tem mais uma curiosidade. No Paraguai existe uma época do ano, que eu acho que é na época da quaresma, né, na Páscoa, que eles fazem sopa paraguaia, e aí eles fazem no modo raiz mesmo, que é no fogão de barro, no forno de barro, e eles acendem, para acender o forno, você tem que acender o forno descalço, porque você tem que sentir a terra, a energia, que daí já vem as questões indígenas que eu falei, né, os costumes indígenas, que é essa mistura que tem. E mais uma coisa sobre a farinha, é que a farinha raiz mesmo da sopa paraguaia chama bororó, chama farinha bororó, saboró, eu acho. Acho que é saboró. E essa farinha, eu não sei dizer qual é a diferença. Ela é uma farinha, né, meio de milho, assim, mas eu não sei te dizer qual é a diferença dela para uma farinha de milho que eles usam, né, que compra no mercado e tal. Mais uma coisa algumas receitas que eu vi do meu estado, eles usam fermento, mas na receita original não usa fermento, tá? Fermento de bolo, sabe? Não usa nenhum tipo de fermento, então eu não vou usar também. E sigo refogando aqui. A cebola tá quase pronta e agora eu vou acrescentar uma colher de sopa assim, olha, de sal. Espero que eu não salve a minha receita. Tem que tomar cuidado com o sal, porque o queijo já tem sal, né? Agora ela tá assim e eu vou começar a acrescentar os outros ingredientes.
Eu vou desligar o fogo. Deixa eu botar vocês aqui. Então já vou desligar o fogo. Tem gente que faz esse processo todo com o fogo ligado, mas eu vou fazer como eu vi a maioria das paraguaias fazendo, né? Que é com fogo desligado. Na verdade, elas passam isso por uma vasilha e aí fazem numa vasilha. Mas como eu não tenho uma vasilha grande assim, eu vou fazer na panela mesmo. Então eu vou acrescentar uma xícara de fubá. Eu vou mexer. Ó. Agora vai meio litro de leite. Ai, será que meio litro não é muito? Vou deixar 50 ml para trás. Vou misturar primeiro. E aí mistura bem. Ela não fica líquida, ela fica mais pastosa a massa. Bom, vou botar tudo, né? Mando botar tudo. Então, meio litro de leite. Agora eu vou acrescentar os ovos e por último eu vou acrescentar o queijo. Pronto, consegui achar um lugar. Então eu vou acrescentar os ovos. São 3 ovos. Ah, eu vi também na receita dos paraguaios, eles separam a gema da clara e eles fazem clara em neve. Eu vi 2 receitas assim, só que eu não vou fazer, né? Até porque eu não tenho nem batedeira e clara em neve na mão. E aí tem que misturar rápido, né? Porque também pra não cozinhar o ovo. Acho que eu preciso de um fouet. Vou pegar meu fouet. Olha como ela já tá engrossando. Vai absorvendo, né? A farinha vai absorvendo o líquido. Ó, eu tô achando que tá muito líquida, mas eu vou acrescentar mussarela agora. Vou acrescentar o queijo, né? Você acrescenta aí seu queijo meia cura, seu Minas padrão. Se ela continuar assim, eu vou botar um pouco mais de fubá aqui dentro. Vou fazer igual os paraguaios, eu vou engrossar o caldo, se esse caldo não engrossar. Se não engrossar sozinha, a gente faz o que aconteceu pra originar a receita, né? Põe mais farinha. Então vamos lá. Eu fui dar uma olhada numa outra receita que eu tinha salvo, porque eu sempre vi as pessoas botando muito fubá, né? Essa receita eu achei mesmo que era pouco fubá. E geralmente eles colocam entre 700 a 1 quilo. Então aqui eu botei 3 xícaras de fubá. E ó, olha só como ficou bem mais consistente. É bem mais a consistência do que eu vejo. Então agora eu vou passar pra forma. Olha quanto queijo. Nem provei a massa. Nossa, tá muito com gosto. Muito sopa paraguaia. Nossa, deu até saudade. E ó. E é isso que eu queria fazer, pouca receita, hein? Olha só. Olha como é que ficou. E agora, forno por, eu acho que 40 minutos, 1 hora. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Eu botei ela embaixo agora, mas nem precisa, porque ela já tá pronta, ó. Botei o garfo, só que eu quero que esse queijo fique mais gratinadozinho, assim. Eu gosto quando ela fica bem gratinada em cima. Nossa, uma delícia. O que eu decidi fazer? Desliguei o meu fogo, tá? Do forno e vou deixar ela ali dentro pra ver se o queijo dá uma gratinada. Se não der, também não tem problema. Ela já tá pronta. E aí eu corto pra gente ver se ficou bom. Nossa, eu tô muito empolgada com essa receita. Espero que dê certo. Eu tô com medo de ela ter ficado maçuda, sabe? Pesada. Tô com esse medo. Mas acho que não ficou. Quer dizer, não sei. Tá vendo? Aqui no cantinho ela deu uma gratinada. Aqui, né? Aqui no caso. Ó, nos cantinhos. Eu vou pegar esse cantinho que tá gratinado. Nossa. Olha isso. Olha, ficou douradinho. Olha só. Nossa, ficou com bastante queijo. Olha isso.
Aí eu vou comer essa parte aqui, peraí. Olha quanto queijo. Deixa eu vir pra trás. Vou pra canto. Saudades da minha terra. Nossa. Fazia muito tempo que eu não sentia esse sabor. Nossa. Dá pra ver? Se você tiver forno que tem aquela parte de cima de gratinar, você pode botar um pouco de queijo por cima, depois você põe na forma, você põe o queijo por cima, pra ele ficar bem gratinado em cima, sabe? Ele fica todo escuro, fica uma delícia. Eu devia ter botado o queijo por cima. Mas nem precisa, gente, tá muito bom. Olha aí. Olha o tanto de queijo que tem. Nossa. Ficou uma delícia. Nossa, ficou muito bom. Se você não conhece essa receita, se você nunca tinha ouvido falar da sopa paraguaia que não é líquida, reproduza em casa. Isso aqui é uma delícia. Eu espero que vocês tenham curtido a receita de hoje, porque eu gostei muito. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!